Aleluia. 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 Aplauda Ele, aplauda aquele que é poderoso, querido. Aplauda aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te louvarei. Eu gostaria que você desse a mão à sua família agora. Nós vamos cantar junto essa canção, esse pedaço, olha. Você precisa dizer isso para a sua casa. Não importa a circunstância. Somente a Ele. Somente a Ti, Jesus. Você pode se aproximar do seu ente querido aí, se você estiver com ele. Se você não estiver, aproxima de uma pessoa, que não fica ninguém sem estar junto. E declara essa verdade para o Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei. Não importa as circunstâncias, Senhor. Somente o Senhor. Somente a Ti, Jesus. Somente o Senhor é o dono da nossa casa, Senhor. Te louvarei. Tira toda a enfermidade dentro da nossa casa nessa hora. Não importam as circunstâncias, Se porventura bateu a nossa porta, adorarei. nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Somente a Ti, Jesus. Não importa a circunstância, o quadro. Te louvarei. Ainda cansado, nós te louvamos, Senhor. Sobrecarregado, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Te Adore Ele. louvarei. Tire forças onde não tem, se tiver. Não importam as circunstâncias, Vai ter dia que não é fácil, não, irmão. adorarei. Mas você está adorando aquele que é poderoso. Somente a Ti, Jesus. Nós te engrandecemos. Somente a Ti, Jesus. Nós entregamos nas Tuas mãos a nossa casa, a nossa família. Somente a Ti, Jesus. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Somente a Ti, Jesus. Porque o Senhor é bom. Somente a Ti, Jesus. E a sua misericórdia Somente a Ti, Jesus. ela dura para sempre. Somente a Ti, Jesus. Te Santo Espírito. louvarei. Não importam as circunstâncias, Declare. Nós te adoramos. Visita a nossa casa. somente a Ti, Jesus. Aleluia. Você pode ter certeza que o Senhor visitou a sua casa nesta hora. Aplauda aquele que é poderoso. Porque esse é o único motivo que nós temos. Aplauda Ele. A única forma que nós temos é adorar. O que nós temos, não precisamos ter dinheiro, não precisamos ter mais nada a não ser a adoração.
sincera e verdadeira do nosso coração. Aleluia. Pega a tua Bíblia. Muito bom dia a todos. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Amém. Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero ler apenas 2 versículos. João 6, o versículo 25 e o versículo 26. Todos encontraram? Amém. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, eis aqui a tua palavra, meu Pai. A tua palavra que não volta vazia, Senhor. A tua palavra que é viva e que é eficaz, meu Deus. Meu Pai, principalmente para os dias de hoje. Eu peço, Senhor, ó Deus, que venha tocar o nosso coração com esta verdade e que nada venha impedir o teu agir, o teu mover no nosso meio. Guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. E que nenhum mal venha impedir, nada venha nos distrair daquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Pode se sentar, querido, aplaudindo o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno. Digno de toda a honra, toda a glória. Amém, irmãos? Preste atenção no que vou dizer a você nesta manhã. Gostaria que você olhasse para mim aqui. Esses são 2 versículos muito importantes. Nós vamos falar aqui nesta manhã. Jesus, se você analisar no capítulo 6, antes um pouco, Ele havia alimentado uma multidão, quase 5.000, a Bíblia diz. Pão, peixe, aquele jovem ou adolescente ou criança que estava ali, com 5 pães e 2 peixes. Jesus, vendo aquela multidão, Ele precisaria ali falar algo a respeito da palavra de Deus. E houve uma necessidade vista por todos eles de alimentar aquela multidão. Acredito eu que o Senhor fez isso como estratégia para que o povo pudesse ouvir a palavra de Deus. E se nós analisarmos, irmãos, eu anotei aqui nesses últimos tempos, aquilo que pregamos, que ouvimos, na sua grande maioria, buscamos sempre algo através de Deus, sim ou não? Nós viemos à casa do Senhor para buscar algo da parte de Deus. Quando você vai orar, você busca algo da parte de Deus. Quando você se apresenta diante do Senhor, você sempre está buscando algo da parte de Deus. Essa geração, entendo eu, de evangélicos assim como eu, vamos colocar da atualidade, tiveram a sua fé edificada, não na pessoa de Jesus, pela pessoa de Cristo, mas sempre na busca do que Jesus pode fazer na vida dele. Sim ou não? Quando nós fazemos o inventário de nós mesmos, nós conseguimos entender um pouco isso. E esse é o grande equívoco da nossa fé. Nossa fé está alicerçada tendo Jesus como o meio e não Jesus como o fim. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesta manhã. Para nós entendermos em qual área da minha vida eu tenho buscado o Senhor como meio e não como fim. E talvez você está buscando o Senhor Jesus como meio e a resposta não veio que você precisa, talvez porque você não está buscando Ele como o fim.
Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 22:13. O Senhor, Ele fala que eu sou o Alfa e o Ômega. Ele diz que Ele é o princípio de todas as coisas e o fim. O início, o primeiro, e o derradeiro. Não sei como está a sua escritura. Então você vê que na palavra o Senhor Jesus, eu sou o início, eu sou o meio, eu sou o fim. Não. Entendo eu que o meio entre o início e o fim de qualquer determinada área da nossa vida, quando nós não equivocadamente sintonizamos a nossa fé no Senhor, nós entendemos que é melhor buscar o Senhor pelo fim, não pelo meio. Quero dar um exemplo para você. Quando nós estamos enfermos, acontece uma situação de enfermidade. O que nós queremos de imediato? Queremos o quê? O remédio? Ou queremos a cura? Quando estamos enfermos, não queremos o remédio. Nós queremos não é isso? Aconteceu algo diferente, você já quer a cura. Mas, interessante, o remédio é apenas um meio para o quê? O qual você espera a cura. Trazendo para o nosso cotidiano de hoje, enxergamos que Jesus está no meio e não no fim. E é aqui que nós equivocamos em nossa fé. Por quê? Ao invés de buscar Deus como fim, como eu disse, Ele tem sido o meio. E toda vez que eu coloco Deus como meio, a nossa fé passa a ser o quê, irmãos? Equivocada. Toda vez que eu coloco em qualquer situação Deus como meio, a nossa fé passa a ser equivocada. E isso demonstra que só buscamos Deus por alguma coisa. Você tem buscado Deus por alguma coisa ou por aquilo que Ele é? Nós acabamos de cantar, te louvarei, Senhor. Não importa a circunstância. Quando você vem na casa do Senhor, você vem para buscar o Senhor ou você vem para buscar aquilo que Ele tem para te oferecer? Qual é a motivação do seu coração nesta manhã? Qual a rota você tem traçado para chegar diante do Senhor? Porque, irmãos, no texto eles não vão até Jesus como busca de um fim. Eles vão até Jesus em busca de um meio. Quando aquelas pessoas atravessam o mar, vê o barco de Jesus, não tinha ninguém, querido. Cadê Jesus? Eles não estavam ali, irmãos, esperando, né? Todo mundo talvez temerosos, com medo, ou aquele friozinho na barriga, para experimentar de Deus o milagre, os sinais que o acompanhavam. Porque lá no início, muitas pessoas largavam o que estava fazendo para acompanhar Jesus por causa dos sinais e das maravilhas que Jesus estava fazendo. Acredito eu que muitas pessoas estavam sim buscando Jesus como fim de algo que precisaria ser resolvido na sua vida. Mas acredito também que muitas pessoas estavam ali buscando o Senhor como meio. Alimentava-se, passava-se um tempo, a fome chegava de novo, então eu vou buscar Jesus porque a fome chegou de novo. Mas ora, eles não trabalharam, eles não, irmãos, compraram todos aqueles pães e aqueles peixes. O Senhor multiplicou, o Senhor fez o milagre, a maravilha, mas mesmo assim, aquelas pessoas ainda não entenderam como era buscar o Senhor pelo que Ele era. Então eles fazem uma pergunta no versículo 25. Disseram assim: Rabi, quando chegaste aqui? E olha a resposta do Senhor Jesus. Talvez você pode achar que foi uma resposta ríspida, mas não, foi uma resposta vinda com um confronto. Porque Jesus sabia, irmãos, e sabe quem busca Ele com gratidão e quem não busca Ele com gratidão. Ele sabe onde está o coração daquelas pessoas. Quando aquelas pessoas atravessaram o mar e viram ali Jesus, eles chegaram quando aqui? Como se diz? Tem mais pão? Tem mais peixe? Nós estamos com fome. Olha o que Jesus disse, irmãos.
E respondeu-lhes Jesus. Então eu entendo que Jesus responde com um confronto. Olha que confronto foi esse. Em verdade, na verdade vos digo que me busqueis não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o quê? O pão que saciastes. O que nós podemos aprender com isso hoje, irmãos? Só com essa parte. Me buscaste só porque saciaste. Qual pão que você veio buscar aqui essa manhã? Porque o que o Senhor está querendo dizer para nós, nesse versículo é isso. Ó. Será que queremos Deus de verdade? Ou queremos o que Deus pode dar ou fazer? Essa é uma pergunta que nós, ao sair da nossa casa, tanto para a igreja, para o trabalho, para a escola, enfim, onde quer que você vá, que eu vá, nós temos que entender e fazer essa pergunta. Será que queremos Deus? Será, irmãos, que eu tenho buscado Deus como fim de todas as coisas para a minha vida ou como meio? Todas as vezes que Deus é o meio, você não quer Deus. É isso que o Senhor quis falar com eles, quando o Senhor fala para eles assim, olha, me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciastes. O Senhor então confronta eles. O Senhor então confronta a nossa vida aqui hoje e fala a mesma coisa. Isso quer dizer a mesma coisa. Todas as vezes que Deus é o meio, você não quer Deus. Será que queremos Deus, irmãos? Toda vez que colocamos Ele como meio? Não, não queremos. É a mesma coisa que Jesus está falando para eles, olha, vocês não viram aqui por causa de mim, vocês não vieram aqui por causa de mim, vocês só vieram aqui por causa do pão que eu multipliquei do outro lado do mar. Qual área da nossa vida nós precisamos entender isso? Irmãos, aquelas pessoas atravessaram o mar para buscar Jesus. Mas buscar não a face de Jesus, mas o que Ele tinha nas suas mãos. Isso nós precisamos entender aqui esta manhã. Sabe por quê? Quando eles vieram ali por causa dele, irmãos, talvez eles perderam a rica oportunidade, irmão, de estar aos pés do Senhor. De entender que não era sobre o pão físico. Trabalhamos, a mesma coisa o Senhor falando nesse versículo, é a mesma coisa Ele falando para nós. Trabalhamos com uma fé invertida, porque eu estou sendo o meio para você e não o fim. Quando Jesus passa a ser o meio na nossa vida, a nossa fé é invertida, irmão. Invertemos os valores. Invertemos a nossa fé ao ponto de acharmos que estamos no caminho certo, que receberemos aquilo qual nós temos buscado. Então a resposta não vem, aí você começa a ficar chateado, você começa a ficar ansioso, ansiosa, porque aquilo que você pediu com fé, acreditando, ainda não aconteceu. Mas será que a sua fé não está invertida? Será que aquilo que você tem anos que você está buscando, não está buscando o Senhor pelo meio da situação? E a Bíblia diz que o Senhor é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, não existe o meio, querido. Quando nós entendemos que não existe o meio em toda decisão que nós venhamos tomar, sempre o meio vai depender de nós, mas nós temos que lembrar, se Ele é o início, se Ele é o fim, já está feita todas as coisas. Trabalhamos com uma fé invertida porque eu estou sendo o meio para você e não o fim. Isso é o Senhor falando, eu entendo isso, dentro deste versículo. Você está buscando é o pão, não é a minha presença. Trabalhe pelo que permanece e não pelo que perece. Isso que Jesus quis dizer para eles, olha, vocês vieram até a mim, não trabalharam para comer esse pão. O céu te deu, Deus entregou nas tuas mãos, mas você precisa agora trabalhar por aquilo que permanece, aquilo que é duradouro, não por aquilo que é perecível. Porque o pão, quando Jesus juntou, irmão, sobrou 12 talhas. Por que sobrou 12 talhas? Porque Jesus falou, não quero que desperdice nada.
Aqueles que comeram até se fartar, se encheram, não ia ninguém guardar para levar, não, irmãos. Era aquela medida certa para aquele momento, para aquele tempo. Só que o Senhor falou: eu tenho para você aqui agora a medida certa. E uma vez que você me procurar, você não vai ter mais medida certa, você vai ter novidade de vida. Novidade é diferente de medida certa. E a mesma coisa eu entendo o Senhor falando para eles e fala para nós nesta manhã. O Senhor que dá o pão, irmãos, é mais importante do que o pão que vocês receberam. Seja honesto, seja honesta, assim como eu preciso ser. De tudo que você já recebeu, de tudo que você já experimentou, desde a mais simples e a maior, qual foi a vez que você colocou nas mãos do Senhor como o fim e não como o meio? O Senhor que dá o pão é mais importante do que o que você já recebeu? Ou o que você já recebeu? Aí eu não estou falando só de uma questão financeira, eu estou falando de tudo que envolve a sua vida. O que é mais importante? O dono do ouro e da prata ou o ouro e a prata? Querido, é uma palavra de confronto e de reflexão para nós nesta manhã. Nós precisamos entender, irmãos, porque senão nós vamos ficar buscando o Senhor, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele tem. Pastor, mas é errado isso? Igual eu disse, muitos de nós estamos ainda buscando, mas é necessário que nós venhamos mudar a nossa rota, irmãos. Não há tempo mais de ficar enxergando dessa forma. Nós temos que amadurecer nesta área, abrir os nossos olhos espirituais e falar: Senhor, a partir de hoje, eu não quero buscar o Senhor como um meio de uma situação. Eu quero buscar o Senhor porque o Senhor é o fim, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o dono de todas as coisas. E eu quero o Senhor porque o Senhor é completo. Não porque o Senhor é meio termo. Você já viu Deus fazer a obra pela metade, querido? Nunca fez obra pela metade. Nós, como meio da situação, é que paramos a obra. É que paramos a situação que Ele quer fazer. Em determinadas situações ainda culpamos Deus por não acontecer, sendo que eu é que parei a obra. O Senhor está querendo dizer para mim e para você: olha, o céu é mais importante que a terra, querido. Ou foi invertida a situação, ou a nossa fé ficou invertida. Será que a terra agora, no tempo de hoje, é mais importante do que o céu, irmãos? Será que a eternidade, irmãos, é melhor que as coisas desse mundo passageiro? Não tem que ser, será. A eternidade é, assim, melhor do que esse mundo passageiro. Para onde nós queremos ir, irmãos? Jesus parou a multidão, alimentou uma multidão que veio atrás dele. Você acha que foi só para saciar a fome deles, querido? Aqueles pães, aqueles peixes se multiplicaram por uma estratégia, mas na ótica de Deus era pregar o evangelho, aquelas pessoas serem salvas, serem saradas, curadas, livres de todo mal e viver uma vida reta, uma vida com propósito, uma vida diferente, um estilo de vida diferente para com Deus. Isso é estar na visão da eternidade. Isso é estar na visão do céu. Por isso nós não devemos buscar o Senhor como um meio. E é isso que Jesus quis dizer àqueles, os discípulos também que estavam com ele, mas principal, aquela multidão, para que eles pudessem entender: olha, não me busque pelo que eu tenho. Tem sinal, tem maravilha, tem fé, tem milagre. Tudo isso, irmão, é consequência. Porque Mateus 6,33, toda vez eu vou falar isso. Priorizai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão Isso é buscar o Senhor pelo fim, não pelo meio. Priorizai o meu reino. Então, quando eu acho que o mundo é melhor, irmãos, ou que a terra é mais importante, o que eu tenho como benefício nessa terra é mais importante do que as coisas que o Senhor já garantiu na palavra, na eternidade, eu não estou buscando o Senhor como um fim, eu estou buscando o Senhor como um meio. Um meio de eu dar uma ajudinha naquela situação. Ninguém está vendo. Mas você esquece que Deus está vendo tudo, querido.
Você esquece que a mão do Senhor está estendida sobre toda a terra. E ainda que ninguém esteja vendo, Ele já te marcou, Ele já te viu. Aí o que nós temos que fazer? É dizer que a eternidade é melhor que as coisas do mundo passageiro, querido. Não tem outra coisa. Se você acha que esse mundo passageiro, ou as coisas que acontecem aqui, porque sua vida é boa, está tudo bem. Aí vem aquela pergunta que sempre a gente faz aqui. Todos nós fazemos essa pergunta para você. Se você morrer hoje, para onde é que você vai? Eu tenho um primo que falava para mim, eu sou da terra. Não adianta, eu vou ficar para a semente. Pois é, eu sou do céu. Eu vou ficar para a eternidade. Essa é a diferença, irmão. Respeitei a posição dele, mas é definido isso? Eu sou da terra. Eu não sou dessa terra, irmão. Eu ando nessa terra porque Deus me deu ela. Mas a minha mente, o meu coração tem que estar no céu. Por que você acha que cortaram a cabeça de Paulo, irmão? Porque a cabeça dele estava no céu, irmão. Bateram no corpo, chicotearam. O corpo naufragou juntamente com a cabeça. Mas enquanto não arrancou a cabeça, porque eles acharam que arrancando a cabeça dele tirava. Só que o coração dele já estava tomado. Qual é a sua prioridade, querido? Você não tem interesse nele, se você buscar pelo meio. Irmãos, é verdade. Se nós buscarmos o Senhor pelo meio para garantir algo, nós não temos interesse nele. Nós só estamos interessados nas mãos dele e não na sua face. Você quer um exemplo? 2 Crônicas 7,14. O que a Bíblia de Deus, a Bíblia fala assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a sua mão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, então o que ele está falando, meu povo escolhido, que crê em mim, que acredita em mim, se humilhar, orar e buscar a minha face. Ele não está falando das mãos. Aquele povo veio para ver e para buscar o que se havia nas mãos de Jesus. Mas o Senhor está falando para mim e para você, olha, não venha pelo que perece, venha pelo que permanece. Não me busque porque você sabe o que está nas minhas mãos. Busque pelo que está na minha face. Porque a face é o alto. Você não tem interesse nele, você está interessado nas mãos deles e não na face. Buscar a face, meu, é a mesma coisa, é o propósito, é Deus e não o que Ele irá fazer. A proposta é buscar Deus. O Senhor só queria ser reconhecido como o verdadeiro pão, querido. É a mesma situação daquela mulher do poço. Você quer um outro exemplo? Lucas 17. Do versículo 11 ao 19, mas não vou ler todos. Jesus passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, irmão, para chegar. O destino dele era Jerusalém. Havia necessidade de passar pelo meio das duas cidades. Principalmente Samaria, que ele não era bem quisto ali. Como você sabe, os judeus não se deparavam ali com os samaritanos, então, mas tinha propósito, irmão. Passar por aquele lugar. E naquele lugar a Bíblia fala, queridos, olha, no versículo 13 que eu quero ler, olha. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quem eram essas pessoas? 10 leprosos que ao entrar, Senhor Jesus, eles se aproximaram de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Olha a palavra que o Senhor liberou, querido, no versículo 14. E ele vendo-os, disse-lhe assim, ó, ide. Irmão, essa palavra curou os 10 leprosos. Porque aqui você não fala assim, ó, ide. Vai lá, molha, passa um pano, ou vem cá, vou pôr a mão em você. Ele só falou assim, ó, ide.
e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. A fé. A fé aqui não estava o que, irmãos? Invertida. Acredito eu, pelo que a realização do milagre, ele estaria então buscando o Senhor pelo fim ou pelo meio? Vamos entender agora. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E olha como que ele glorificou o Senhor. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graça, e este era samaritano. Onde estão os outros 9, irmão? Foram 10 que experimentaram do Senhor como fim, mas esqueceram que o fim é melhor do que o meio, não voltaram e tiveram a sua fé então invertida, irmãos. Agora, eu não sei, depois que eles se apresentaram ao sacerdote, eu acho que eles queriam só entrar no templo, que eles não podiam entrar no templo, ou participar das suas coisas. Alguns talvez tinham patentes maiores do que os dos outros, não sei, queriam viver a sua vida, ter a sua vida de volta. Muitos querem ter a sua vida, bom era aquele tempo, que bom que esse tempo vai voltar agora na minha vida, mas esquece quem é o dono do tempo, é o Senhor. Não adianta trabalhar até se matar, querido. Eu preciso ganhar esse dinheiro, eu preciso ganhar isso, eu preciso ganhar aquilo. Não adianta, porque o dono do tempo está vendo tudo. Aí quando ele te para, nossa, Senhor. Tem pessoas que é necessário parar para ela entender. Ei, devagar. Ei, acelera. Ei, diminui. Cadê os outros 9? Mais um voltou. E sabe o que eu entendo isso? Gratidão. Gratidão, irmão. Mas ele não voltou, irmãos, simplesmente para ficar ali por voltar, não. Ele voltou e reverenciou. Quando ele volta e faz o que ele fez, que eu li no versículo, ele está reconhecendo a graça de Deus. Aquele que busca o Senhor por um fim, não por um meio, reconhece a graça de Deus. Você está entendendo, querido? Ele não só, nesse ato que ele se curvou diante do Senhor, reconhece a graça de Deus. Foi um ato também de louvor e adoração. Quando ele se curva, muitos acham que louvor e adoração é só você abrir a sua boca e cantar ao Senhor com a sua boca. O ato em que você se curva e adora, entrega ao Senhor, é um ato de gratidão àquele que busca o Senhor pelo fim, não pelo meio. Então ele estava ali declarando para o Senhor: eu reconheço a sua graça, eu entrego o louvor e adoração. E ele fez uma escolha em todas as circunstâncias. Qual é a escolha que nós temos feito em meio à circunstância contrária ou não diante de Deus? A escolha que ele fez: vou voltar e vou agradecer a quem liberou a bênção. Não pediu nem para andar com o mestre, irmão. Porque naquele tempo o povo queria ficar só perto do Senhor, mas queria ficar perto do Senhor por um meio, não por um fim. Esse homem, quando ele vem, irmãos, sem qualquer interesse, sem qualquer, olha, se vai acontecer A ou se vai acontecer B na vida dele, não. Ele só veio agradecer. O que Deus pode fazer, irmão? Deus pode trazer para perto, ou como pode fazer ele testemunhar em outros lugares, porque ele entendeu que melhor é buscar pelo fim, não pelo meio. Você vai para sua casa hoje com essa palavra, irmão. Essa palavra tem que martelar na sua cabeça a semana inteira. Pelo fim, não pelo meio. Pelo fim, não pelo meio. Pelo que ele é, não pelo que ele tem. Porque quando ele se curva, além de fazer a escolha, ele escolheu voltar. Mas por que os outros 9 não escolheram, meu irmão? Coração não tem como. Talvez você está olhando para mim, eu estou olhando para você, está tudo bem, mas só o seu coração, Deus sonda. Aqueles homens entenderam que a circunstância da situação em que eles estiveram limpos, eu estou limpo agora, acabou, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas não foi o Senhor que te curou, aquele que passa, cego, enxerga, coxo, levanta. Não, ele já faz isso há muito tempo, depois ele vai voltar, ele passa aqui direto. Ei,
Talvez hoje pode ser a sua única chance, ou a sua última chance, de escolher o Senhor como o fim, não como o meio. E ele então, esse ato que ele curva, ele expressa a sua fé, não mais invertida, sua fé verdadeira. Isso é fé, irmão. Que ato de gratidão perante o Senhor. Você viu o relato de um povo buscando o Senhor pelo meio, e agora eu te conto um relato de um povo que alguns buscaram ainda o Senhor pelo meio da situação, mas teve um que buscou o Senhor pelo fim. E nem da turma do Senhor ele era estrangeiro. A Bíblia, o que a Bíblia diz? Que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa do Cordeiro. Sabe o que é isso, irmão? Todos aqueles mesmo que se consideram hoje cristãos, receberam a palavra, mas não praticou, não crê, por alguma circunstância se afastou do caminho do Senhor. Ah, irmãos, aquele que bagunçou a vida toda, um segundo o Senhor pode chegar, ele acordar e se arrepender, sentar na mesa e nós ficarmos de fora. É verdade. Por isso que aquele que está de pé, cuida para que não caia. E aquele que está caído, querido, se arrependa, que é tempo, a hora é agora de buscar o Senhor pelo fim, não pelo meio. Você acha que Jesus queria, irmão, a priori, alimentar a multidão? Você acha que a priori Jesus queria libertar aquele povo da lepra? Não era a priori, isso é consequência daquilo que você entrega. Qual é mais importante para você? Curar de uma enfermidade que você possa estar vivendo ou você ser salvo? Por que eu te pergunto isso? Porque eu já participei de muitas situações em que quando você vai orar por alguém, por uma pessoa, a pessoa quer somente a oração para ser curada. E quando você pergunta para ela assim, você quer o dono da cura? Agora não. Depois. Isso é buscar o Senhor pelo meio, irmão. Isso é buscar o Senhor pelo interesse, porque tira a dor dele, ele vai voltar à vida normal e vai esquecer daquele momento, daquela experiência que Deus deu a ele, mesmo curando instantaneamente ou não. Agora, quando você fala assim, não, eu quero, o dono da cura é diferente. Deus não te cura, ele te salva. Quantas pessoas que eu já vi, irmãos, precisando de uma oração, precisando resolver uma situação, mas enquanto ela não recebeu o dono da cura, ela não foi e ficou livre daquele mal que ele estava vivendo. Talvez muitas coisas não aconteceram na sua vida ainda, porque você só tem a bênção e não tem o abençoador. Você só tem o pão, você só tem o peixe, mas não tem o dono do pão, o dono do peixe. E é necessário nesta manhã que você tenha ele, o dono. É como se ele viesse pessoalmente aqui e falasse, você tem que buscar, sou eu. Esquece. Você não vai buscar cadeira, você não vai buscar flor, você não vai buscar relógio, você não vai buscar nada, você vai buscar eu. É assim. Você tem que querer aqui nesta manhã. Para nós terminarmos. Olha aqui outro exemplo, Êxodo 33, 15. Esse é o mais bonito, irmãos. Esse é o mais bonito. Porque presta atenção, todos aqui conhecem a vida de Moisés. E como Moisés lutou para levar um povo para aqui, para ali, o Senhor falava, agora vai para o lado de cá, Senhor. E o povo murmurando, irmão, melhor era estar lá no Egito. Né? Lá tinha comida, lá tinha bebida, lá tinha isso. O Senhor fazia brotar água da rocha. E o Senhor trazia nuvem, irmão, para cobrir o povo do sol escaldante. Mas que frio, Senhor, que está fazendo? O Senhor vinha com o manto quente dele, a coluna de fogo, e aquecia o povo. Irmão, não faltou nada. Não faltou nada, é nós que reclamamos mesmo. E um dia para trás eu encontrei com a irmã que eu fui fazer uma visita. Ela me falou algo interessante, pastor. 21 dias de propósito. Qual que é, minha irmã, que você está fazendo 21 dias? 21 dias sem reclamar. Você consegue? Não é para cortar a comida, não. É só para não murmurar. 21 dias. Eu falo, pastor, eu consegui. Nem no pior momento que eu passei.
tive tudo minha língua até, mas ela escreveu algo e colocou no braço dela, e está aqui, para ela lembrar: em tudo dai graças. Oi, irmão, olha o versículo que o Marcos abriu o culto aqui hoje, o Salmo 136, eu li ele ontem todo. É maravilhoso. Leia, é tarefa para você e para mim essa semana. Leia o Salmo 136 todo. O Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Tudo que envolve a nossa vida, o Senhor termina no versículo falando: ele é bom, a misericórdia dura para sempre. Deus respondeu assim no 14: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Estava bom, está ótimo, a presença do Senhor vai conosco. A Moisés, irmão, guiando o povo. Então Moisés fala assim: não, eu não estou nessa aqui, desde a sarça ardente até chegar até aqui, por um meio, por um interesse, não. Senhor, Moisés diz no 15: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Acabou. É sobre isso que nós precisamos entender nesta manhã. Se o Senhor não for a direção da sua vida, não vá. Se o Senhor não for o fim de todas as áreas da sua vida, não faça. Ele não é bom? A misericórdia dele dura para sempre. Então traga isso para a sua realidade. Porque olha o que Moisés fez, irmãos. Moisés nos ensina que Deus é o fim e não o meio. Outrora talvez, não, eu vou resolver. O povo já está comigo aqui, a lei está comigo. Está aqui, Senhor, pode deixar, só manda a sua presença. Não. Ele sabe tudo que ele passou no deserto. Ele sabe tudo que ele passou com todos. Ele sabe de onde que Deus tirou ele. Só quem sabe de onde Deus se tirou vai entender que buscar o Senhor pelo fim é melhor do que buscar o Senhor pelo meio. Se você ainda não experimentou o Senhor como fim, o que é? Qual é o exemplo que você vai me dar então, pastor? De experimentar o Senhor pelo fim e experimentar o Senhor pelo meio. Experimentar o Senhor pelo meio, irmão, é aquele que vem à igreja, que ora, que jejua, que talvez até fala em língua e tudo, mas não tem Ele. Já teve experiência, ou talvez nunca conheceu. Está experimentando o Senhor pelo meio, mas eu quero te apresentar um Senhor hoje que te chama pelo fim. O que é chamar pelo fim? Ei, entrega a sua vida para Jesus Cristo essa manhã, querido. Você quer um fim melhor do que esse? Que fim é esse? Salvação? Não, eu quero ficar no meio. Não é tempo mais de ficar no meio. Não é tempo que Deus eu sou Alfa, já iniciou, sua vida já iniciou, mas na metade do caminho você que parou, ou você desistiu. Agora ele fala, eu sou o fim, que ele já está determinado, já está consumado, tudo já está consumado, não foi isso que ele falou na cruz? Aí eu quero parar aquilo que já está tudo consumado. Não, já foi, irmão, Alfa e Ômega, início e fim. É até aquela música, tudo para mim, não é? Tudo para mim. E você, nesta manhã, que precisa voltar para o caminho do Senhor, e está aí com o Senhor pelo meio, está aí com o Senhor pelas beiradas, está aí com o Senhor para as tabelas, o que der deu amanhã, semana que vem, talvez amanhã, quem sabe. Não, irmão. Está na hora de nós amadurecermos e falar assim, pela fé não invertida, mas uma fé equilibrada, uma fé reta, uma fé com propósito. Porque, irmãos, Moisés está nos ensinando a dizer, se é para buscar pelo fim, não pelo meio, então o meio é interesse. O meio é interesse. E você não veio buscar o Senhor só por interesse. Você veio buscar o Senhor pelo que Ele é. Cadê o Marcos? Está por aí? Vem cá. Agora o fim, se o meio é interesse, o que é o fim? Propósito de vida, irmão.
eternidade. É eu estar neste lugar, sabendo que eu não sou deste lugar. É eu estar nesse corpo, sabendo que eu não sou deste corpo. É eu estar nessa vida, sabendo que eu não sou dessa vida. É a eternidade que eu tenho que querer. E sabe como que eu termino essa mensagem? Se Deus é o fim, então eu tenho, por obrigação, procurar todos os meios para buscar aquele que é o fim. Só nessa hora você vai buscar. Não aquilo que você vai permanecer como meio, mas naquilo que te impulsiona a estar nele como fim e não como meio. Se coloca de pé no seu lugar nesta manhã. Olha bem para mim aqui. Eu creio, irmão, um Deus que cura. Creio. Um Deus de milagre. Creio em todos esses sinais que foram feitos, irmão. Se você conhece alguém, eu estou até do seu lado, que não acredita no que a Bíblia diz, irmão, então não tem discussão. Eu não acredito. Então como é que você vai discutir com alguém que não acredita no que a Bíblia diz? Eu creio que a Bíblia, inspirada por Deus, escrita pelo homem, é o que me rege, é o que me governa. Porque outrora, irmão, a minha cabeça não estava na eternidade. Eu vim do mundão, filho. Eu vim do mundo. E com 24 anos eu me converti. Já estou com 47, querido. Eu vou voltar para trás? Eu vou voltar para trás, irmãos, da onde Deus me arrancou? Seria ingratidão da minha parte abandonar, mesmo que muitas das vezes no início da caminhada, ou no meio, ou talvez até agora, eu tenho buscado o Senhor por algumas coisas pelo meio, mas com a intenção de querer acertar, buscar Ele pelo fim. Talvez você está aqui nesta manhã, errou, falhou, mas você tem mais acertado do que errado. Isso não é demérito, irmão. A questão é, quando o Senhor falou lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e arrepender do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então agora, buscar o Senhor pelo fim é arrependimento, querido. Esse é o fim. Arrepender para ser salvo. Salvação é melhor do que curar, irmão. Salvação é melhor do que pão. Se não fosse, o Senhor não tinha falado lá em Mateus 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. O que é mais importante? Palavra. Precisamos comer? Sim. Mas experimenta do Senhor que nem fome você tem. Quem aqui nesta manhã, querido, precisa retornar para os caminhos do Senhor? Pastor, eu quero buscar o Senhor como o fim, não como meio mais. Busquei, eu já fui do fim, pastor. Mas por algum motivo eu me distanciei e me tornei o meio da situação e minha vida parou. Ou está parada, não anda nem para frente nem para trás. Eu quero convidar você que precisa, irmão, porque Jesus está às portas. Ele está às portas, a ponto de resgatar aqueles que creem. E para que você possa voltar a buscar o Senhor como fim, você precisa crer que a sua fé não está invertida, que a sua fé é o propósito de vida. Quem aqui nesta manhã precisa retornar para o caminho do Senhor, levanta a sua mão que eu quero orar por você.